Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou Juliana Bergamo, sou editora do Prêmio Inspiradoras, que é uma parceria entre o Universa, a plataforma feminina do UOL, e o Instituto Avon, organização da sociedade civil que realiza ações e apoia projetos para fortalecer a mulher brasileira. A gente se uniu e assumiu a missão de procurar mulheres pelo Brasil todo que estão realizando trabalhos de impacto em 3 causas: o câncer de mama, a violência contra a mulher e a equidade de gênero. Ao todo são 7 categorias e em cada uma delas concorrem 3 pessoas, 3 candidatas, com exceção de uma categoria, acesso à justiça, em que a gente tem uma dupla de mulheres concorrendo junta pela mesma iniciativa. Então, ao todo são 22 finalistas, e no site da premiação, o endereço está aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem as histórias de todas elas e vídeos em que elas mesmas se apresentam também. A gente vai anunciar as vencedoras no dia 23 desse mês, no evento de premiação, que vai ser transmitido aqui no YouTube também, no Facebook e no Twitter. Desde a semana passada, a gente está fazendo essa maratona de lives, já foram 5 eventos, esse é o 6º, amanhã tem o 7º, o final. Todos eles estão gravados aqui no YouTube de Universa, esse aqui também vai ficar gravado. Essas lives, essa maratona de lives está acontecendo dentro dos 21 dias de ativismo, que é um período marcado internacionalmente para lembrar e para conscientizar a população toda, a população mundial, sobre a questão da violência de gênero, violência contra a mulher, e para encontrar caminhos de frear esse problemaço que a gente tem no mundo inteiro, e aqui no Brasil é um grande problema também. Para começar a live de hoje, eu vou apresentar as nossas convidadas. Elas são todas finalistas da categoria Equidade e Cidadania, ou seja, elas são mulheres que atuam nas suas próprias comunidades para garantir a emancipação feminina e também que elas tenham os mesmos direitos que os homens. Vou começar apresentando a Luísa Batista, que é coordenadora geral da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, a FENATRAD. A Luísa é empregada doméstica aposentada, começou, como muitas mulheres da categoria, a trabalhar aos 9 anos. 9 anos. E não foi só isso. Foi trabalhando, cuidando de outra criança, que ela sofreu maus tratos. Foi agredida fisicamente pela patroa. Então, desde então, a Luísa sabe bem qual é a realidade das mulheres que ela representa. À frente da FENATRAD, ela vem trabalhando para combater principalmente um problema que está nas entranhas da sociedade brasileira, que é a escravidão. Ainda hoje, a gente tem trabalhadoras e trabalhadores vivendo em condições análogas à escravidão. Muitos são mantidos, de fato, em cativeiro, na casa dos seus patrões, como os casos que ganharam atenção da mídia, né, e da população agora na pandemia, mas infelizmente eles não são poucos como esses que foram noticiados. Luísa, boa noite, obrigada por estar aqui com a gente. Boa noite, Juliana, boa noite, deixa eu ver se meu microfone está aberto. Está sim. Boa noite, Juliana, boa noite a todos e todas e todos, né, que estão nos assistindo nesse momento. Eu quero dizer que estou muito feliz pelo reconhecimento do meu trabalho. Como você já fez a apresentação, eu faço parte de uma geração de mulheres que começou a trabalhar ainda criança. Hoje, já não é permitido o trabalho doméstico infantil, mas a minha geração, a gente teve que aprender a duras penas que nós, mulheres, principalmente as mulheres negras, né, a gente tem que batalhar na vida logo cedo para se firmar, para ter um espaço, não digo um espaço de poder, porque isso ainda está longe de acontecer, mas que a gente possa inspirar, inclusive, outras mulheres a estar, né, lutando pela sobrevivência, principalmente nesse momento que nós enfrentamos, né, uma pandemia que já dura praticamente 2 anos, onde muitas companheiras denunciou maus tratos, né, perderam seus postos de trabalho, e a questão do trabalho análogo à escravidão, a gente sabe da dificuldade que é para a FENATRAD e os sindicatos afiliados fazer a fiscalização,
A Constituição é clara, a residência é inviolável, ela só pode ser adentrada com a permissão do empregador. E claro que ninguém vai chegar e permitir que um sindicato vá dentro da própria residência buscar denúncias, buscar provas contra aquele patrão, né? Então, em nome dessa categoria, a luta da FENATRAD tem se estendido e tem também o apoio de auditores fiscais, procuradores do Ministério Público do Trabalho, e graças a Deus a gente vem dando um passo a mais nessa questão em relação à fiscalização do trabalho doméstico. Então, é muito inspirador, né? O nome do prêmio é bem interessante, né? Mulheres Inspiradoras, porque realmente a gente se inspira no que passamos, né? Nós, trabalhadoras domésticas, a Creuza, por exemplo, eu nunca deixo de falar da Creuza, porque ela esteve à frente da federação por 3 mandatos. E foi na gestão da Creuza que conseguimos a aprovação de uma emenda constitucional, conseguimos a Convenção 89, conseguimos a Lei Complementar 150, que regulamenta todos os nossos direitos. Então, a Creuza é uma mulher inspiradora. Hoje eu sigo os passos dela e quero dizer para vocês que eu me sinto muito honrada e muito gratificada por estar concorrendo a este prêmio. Não é pelo prêmio, mas sim pelo reconhecimento ao trabalho que estamos fazendo. Eu digo estamos, porque é uma luta muito difícil de ser levada à frente, e é uma luta que ninguém faz sozinho, que ninguém faz sozinha. Então, para mim é muito inspirador, né, saber que a Luísa, representando a FENATRAD, é uma mulher inspiradora. Então, agradeço e espero, né? Claro, eu acho que quando você é indicada, você fica naquela expectativa de ganhar esse prêmio, né? A indicação já existe, o que para mim já é uma grande vitória. É o reconhecimento de ter sido indicada. E se chegar a ganhar o prêmio, meu Deus, então eu sei que vou ter muito trabalho também pela frente para não decepcionar as pessoas que confiam no trabalho da Luísa, da FENATRAD, e é um trabalho, e também saber que é um trabalho que está dando certo. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Dia 23, então. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Vou apresentar as suas companheiras aqui e daí a gente segue. Depois tem perguntas para você. Está aqui com a gente também a coordenadora geral da Associação Terra Indígena Xingu, a TIX Mulher, o Atatakalu Yawalapiti. Depois você me conta, o Yawalapiti ou Yawalapiti? Onde fica a ênfase? Ela vai me contar daqui a pouco. A Atatakalu é mulher indígena e desde muito jovem tem um papel importante de liderança para o seu povo, que vive no Xingu, e especialmente para as mulheres xinguanas. A Atatakalu é filha de 2 lideranças indígenas, ela foi criada para seguir os passos dos pais dela, mas desde muito pequena ela questionava as diferenças de tratamento que as mulheres e os homens recebiam ali na comunidade dela. Daí, contrariando as regras para as meninas da comunidade, ela foi à escola na cidade, desfez casamentos, adotou uma criança que tinha sido rejeitada pela família porque ela queria provar que poderia ser mãe mesmo sem ser casada. E, recentemente, a Atatakalu também liderou a construção da Casa da Mulher, que era uma reivindicação feminina antiga, né? Já que os homens sempre tiveram a casa dos homens, onde as mulheres não podiam entrar. Ela vai contar essa história aqui pra gente. Só que o projeto, logo de cara, não foi aceito. A primeira casa chegou a ser demolida. Ela e a irmã e a mãe foram expulsas da comunidade, mas elas não desistiram e, finalmente, a casa foi inaugurada recentemente. Atatakalu, seja bem-vinda. E me diz como é a ênfase do seu nome. Boa noite, Juliana. Boa noite, Luísa. Boa noite. Fico honrada de estar aqui com vocês. Meu nome é Atatakalu Yawalapiti.
Isso. Sou do território indígena do Xingu, né? Sou do membro Movimento Mulheres do Xingu e coordenadora da ATIX Mulher. Acho que a minha história, as outras pessoas talvez achem que não seja tão difícil, né? Mas a mulher indígena, né, que tem minha idade, a mulher indígena que foi jovem na minha geração, assim, de adolescência, não teve a facilidade que hoje as meninas jovens têm. Né? Então, ir para a escola do não indígena, aprender a falar a língua do não indígena, né? Ter essas oportunidades que hoje as meninas conseguem ter, não foi fácil para a gente. Né? Eu sou uma das mulheres, né, que teve que passar por tudo, todas as coisas, né, não só do meu lado, assim, né, da minha cultura, mas também atravessei por várias coisas na cultura do não indígena, né. Ter uma indígena dentro da sala de aula, né, era coisa de outro mundo. As pessoas olharem para mim, uma sala inteira olhar para mim porque meu nome era diferente e as pessoas falarem assim, você não tem um nome brasileiro? Isso era muito engraçado. Né? Então, eu sou dessa geração, né, de que se eu não tinha um nome brasileiro, né, e naquela época, talvez aquilo ali, sabe, tirou meus pés do chão, né, porque aquele ali me arrepiou. Alguém falar para mim, né, você não tem um nome brasileiro, eu fiquei em silêncio por alguns minutos e falei, não, meu nome é Watatakalu, né? A pronúncia correta é Watatakalu, né? Mas a minha avó, que era Camaiurá, ela falava Watatakalu. Por isso, eu falei para aquela mulher não indígena, falei, meu nome é Watatakalu Yawalapita. E eu sou indígena e eu sou dessa terra, né? Então, antes de eu entrar naquela escola, não foi fácil, porque aquele lugar só podia ser para homens e não para mim, não para as minhas irmãs, não para as minhas tias. E passar por tudo isso foi um grande desafio, assim. E fico muito feliz de ver hoje meninas entrando para a universidade sem precisar ganhar nomes feios, né? Nomes colocando elas no lugar, né? De, de violência mesmo. Só um pouco essa mulher. Tá bem, muito obrigada. Vamos falar mais dessa mulher e das outras, quanto mais. Eu vou apresentar aqui também a Selma. A Selma também concorre nessa categoria, a Selma dos Santos de Aldina. A Selma, infelizmente, está fora do Brasil, ela está na Colômbia, num evento, teve um imprevisto ali, não vai conseguir conexão a tempo de participar do evento, mas eu vou apresentá-la e depois ela mesma vai se apresentar no vídeo em que as finalistas se apresentam. A Selma, ela nasceu e vive ainda hoje, em boa parte do tempo, em um quilombo. No senso comum, essa palavra remete ao lugar do passado, né, onde os negros escravizados que conseguiam escapar da escravidão se refugiavam e se reuniam. Mas os quilombos, eles existem até hoje, são territórios ocupados pelos descendentes dessas pessoas que conseguiram se libertar. E, segundo o Observatório de Terras e Quilombolas da Comissão Pró-Índio de São Paulo, são mais de 6.000 comunidades quilombolas espalhadas pelo país. Mas só 137 têm posse oficial das terras onde
Legalizar essa situação é um trabalho que passa por legitimar a existência dessas pessoas que vivem ali. Então, é justamente esse o trabalho da Selma. Ela foi convidada pela filósofa Djamila Ribeiro a escrever um livro sobre a causa quilombola. A Selma aceitou o convite com a condição de que ela pudesse convidar outras mulheres para escrever também, cada uma sobre sua experiência como mulher quilombola. E assim foi feito. O livro Mulheres Quilombolas, Territórios de Existências Negras Femininas foi lançado em outubro do ano passado, em outubro de 2020, e já vendeu quase 3.000 cópias, 2.600 cópias, mais de 2.600 cópias. Quem está por dentro dos números do mercado editorial sabe que isso é bastante, ainda mais para um livro que fala especificamente sobre uma causa, uma comunidade que tem esse grande desafio de conseguir visibilidade. É um prazer que a Selma faça parte do Prêmio Inspiradoras, e agora eu vou chamar o vídeo dela para ela mesma se apresentar. Nasci numa comunidade quilombola que chama Córrego do Angelim 3, que fica no território Sapé do Norte, no município de São Mateus, no estado do Espírito Santo. Há 6 anos eu vim para Brasília para ajudar aqui na organicidade da Secretaria Nacional da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, que é esse movimento que tem 25 anos. Nós estamos em 24 estados, né? Com exceção de Brasília, Acre e Roraima, que é onde não tem quilombos certificados, né, identificados. Nessa atuação que a gente faz, o princípio da CONAC é a luta pela terra, é a luta pelo território, permanência nos territórios e a retomada dos territórios que já foi nosso quando teve a falsa abolição. Os meus ancestrais foram largados no vento, sem terra, sem educação, sem salário. Ali iniciou o processo das pessoas morando em situação de rua. Ali iniciou o processo de desempregados e desempregadas. Então, vários processos que a gente acompanha, né, até hoje na sociedade brasileira, vem muito dos resquícios do processo da escravidão. Os quilombos estão aqui no resgate da valorização da história negra, da cultura negra, da ancestralidade. Há 15 anos atrás, jamais eu poderia imaginar que eu poderia organizar um livro. Jamais poderia imaginar que uma mulher preta como Djamila estaria aí com quase 17 livros no mercado literário, no mercado disputado, no mercado branco. Vai fazer 1 ano que a gente lançou o livro Mulheres Quilombolas, Território de Existências Negras Femininas, que é um livro que está no selo Sueli Carneiro, né, coordenado pela Djamila Ribeiro, em parceria com a editora Jandaíra. Então, somos 18 autoras, né, com 12 textos, falando do dia a dia das mulheres quilombolas, porque as mulheres quilombolas produzem muito quando estão na academia e vai para as gavetas, né, uma ou outra que publica as suas narrativas. E com muita dificuldade, porque é importante a gente entender que para a mulher preta escrever é muito difícil, né? É muito difícil. A nossa luta, a nossa história está muito na oralidade. Então a gente quase não coloca na escrita, né? Então tem muita gente que acha que quilombo nem existe mais, que acabou quando pensaram que destruíram Palmares. Muito bem. Agora eu vou fazer perguntas para vocês, mas se vocês quiserem fazer perguntas uma para outra, fiquem à vontade também. Luísa, você falou 2 coisas na sua apresentação, né, que eram coisas que eu queria mesmo falar com você. Primeiro, a dificuldade, né, de entrar nas casas. Acho que isso é uma dificuldade, um limite ali, né, também, de quanto o Estado pode entrar mesmo dentro da vida particular, né, e isso resvala em outros problemas, enfim, quanto o Estado pode definir sobre os nossos corpos e tal, mas também chega nesse problema de como o Estado não pode fiscalizar a lei, as leis trabalhistas dentro de casa, né, e daí chega nesses casos absurdos de cárcere privado, mas tantas outras
injustiças que acontecem com os trabalhadores domésticos. Então, a gente tem essa dificuldade, tem a dificuldade também para coibir a violência contra a mulher, né? Porque não dá para... Como é que o Estado entra dentro de casa para saber o que está acontecendo? Depende, então, de denúncia, não é? E a denúncia depende também desse olhar da sociedade para dizer o que é certo, o que é errado, o que é aceito, o que não é aceito. Uma outra coisa que eu queria falar com você, que também chega nesse mesmo ponto, é a questão do trabalho infantil, né? Eu recentemente tive que fazer... tive o prazer de fazer um trabalho em que eu entrevistei cozinheiras do Brasil inteiro e boa parte delas tem uma história muito parecida com a sua. Elas começaram a trabalhar 7, 8, 9 anos. Poucas começaram depois. E hoje em dia, quero crer que a maioria das pessoas não aceita mais isso, portanto, denunciaria o trabalho infantil. Qual que é a grande dificuldade hoje em dia de comover a sociedade como um todo para que denuncie o desrespeito às leis trabalhistas, principalmente com as trabalhadoras domésticas? Bem, Juliana, você já colocou aí alguma coisa a respeito da inviolabilidade do lar. Mas a FENATRAD, os sindicatos e muita gente entende que a partir do momento que a trabalhadora está dentro de uma residência e está ali como uma profissional, aquele ali é o local de trabalho dessa trabalhadora. É uma residência, é um ambiente privado, mas é também o local de trabalho de uma mulher geralmente negra, na maioria das vezes analfabeta ou semi-alfabetizada e que não conhece os direitos que tem. Desde 1936 que essa luta pelo reconhecimento e para conquistar direitos para a categoria de trabalhadores e trabalhadoras domésticas, ela acontece, e foi a dona Laudelina de Campos Melo quem foi a pioneira nesse sentido de mostrar para a sociedade e de não se conformar que as trabalhadoras domésticas continuassem sendo tratadas como na época do Brasil colônia, onde as amas, né, estavam sempre a serviço das sinhás. É um trabalho muito precário. A nossa luta é anterior à CLT e, mesmo assim, nós não fomos contempladas no CLT. O nome disso, no nosso entender, é discriminação. E é discriminação porque é um trabalho que a sociedade, e aí a discriminação não é só com a categoria de trabalhadores domésticos e trabalhadoras, do profissional que está ali como um trabalhador, trabalhadora. Mas é uma atividade, o trabalho doméstico, ele é uma atividade que ele carrega essa questão da carga, do preconceito, da discriminação, porque o que é que a gente escuta muitas vezes quando a mulher ela é apenas dona de casa, né? Ela não está no mercado de trabalho, mas ela está em casa cuidando do marido, né? E aí entra a questão do trabalho do cuidado, né? Cuidando do marido, dos filhos, da casa. Ela não está no mercado de trabalho. E aí quando as pessoas perguntam, fulana não trabalha. Como se o trabalho doméstico não fosse considerado um trabalho, e um trabalho produtivo, né? Nós não geramos lucro direto, mas nós geramos o lucro indireto para as pessoas, porque quem está no mercado de trabalho tem uma trabalhadora doméstica em casa, com certeza essa pessoa tem mais tempo para cuidar de si própria, essa pessoa, principalmente quando é no caso de uma mulher, mais tempo para dedicar aos filhos, à educação dos filhos, e realizar, inclusive, a profissão, né, que ela escolheu, que ela se formou. Então, o trabalho doméstico tem isso, ele é invisibilizado. E aí, quando a gente fala nessa questão da inviolabilidade da residência, fato, nem tudo o Estado pode avançar, mas existe aí muita coisa que nós da FENATRAD, a gente sempre fala que existe muita discriminação nesse sentido, porque nos bairros de classe média, média alta, nos bairros onde mora a elite,
Vamos tomar um exemplo, a abordagem policial quando chega num grupo de jovens. Documentos, por favor. Numa comunidade é uma coisa absurda, né? Bota a mão na cabeça, já chega gritando, batendo. Se tem um mandado de entrar naquela residência, acompanhado de um oficial de justiça, com tudo como deveria ser para todos e todas, mas na comunidade é meter o pé na porta. Então, a gente sempre fala nessa situação porque nós, trabalhadoras domésticas, vivemos várias injustiças e vulnerabilidade. E a questão do trabalho doméstico infantil, geralmente, as mulheres da minha geração, eu tenho atualmente 65 anos, e eu comecei aos 9 anos de idade. A Creuza começou aos 12. A Maria Isabel Castro, do Maranhão, começou aos 8 anos de idade. Hoje temos uma convenção da OIT que o governo brasileiro ratificou e que proíbe o trabalho doméstico infantil. E foi uma luta e uma conquista grande. Por quê? Trabalho doméstico infantil, a criança, a menina, ela está no seu desenvolvimento ósseo, esquelético, né? Acho que é assim que pronuncia, não sei. Ela está sujeita, dentro de uma residência, a maiores violências físicas, psicológicas, sexuais, e ela está, inclusive, prejudicando a saúde, porque ela está cuidando, geralmente, de uma criança, ela está fazendo um serviço que não deveria estar, né? Porque o lugar de criança é na escola. Então, essa luta para mostrar que o trabalho doméstico ele tem valor e que deve sim ser, as trabalhadoras devem sim ter direitos. Então, essa luta por direitos é uma luta já que tem décadas e os nossos passos caminham bem lentamente, são passos de formiguinha, mas a gente sabe que essas décadas todas foram muito importantes para que nós, que hoje estamos, né, na direção dos sindicatos, na direção da federação, a gente pudesse estar nesse momento, como eu estou aqui agora, nessa live, nesse debate, nesse seminário com vocês. A gente lutou muito, as nossas antepassadas lutaram muito para dar para mostrar para a sociedade, né? E a gente sabe que pelo fato da gente ter essa herança escravocrata, né? A sociedade brasileira, a gente viu isso na pandemia. Muitas pessoas, né? Muitos patrões diziam para as trabalhadoras: você não vai para casa. Se você quiser continuar trabalhando, principalmente aquelas, certo? Principalmente aquelas que trabalham como mensalista, mas sem carteira assinada, essas foram as mais prejudicadas, porque muitos empregadores chegam para ela e dizem: se você quiser continuar trabalhando, você vai ter que ficar direto aqui em casa, porque eu não vou querer você no transporte público se expondo para trazer o vírus para a família. Né? E muitas vezes, principalmente como foi o caso da Cleonice, lá no Rio de Janeiro, não sei se foi a primeira morte pela Covid no Brasil, mas no estado do Rio eu tenho certeza que foi uma trabalhadora doméstica que se contaminou porque os patrões vieram da Itália contaminados e contaminaram ela. Eles se curaram, né, porque muitas vezes o tratamento a tempo, claro que muita gente sobreviveu. Eu sou uma sobrevivente da Covid, mas a Cleonice não teve a mesma sorte, e ela tinha comorbidades, e aí é numa hora dessas que você começa a pensar, né? E você vê que o trabalho doméstico, as mulheres, as trabalhadoras domésticas, elas estão muito vulneráveis. E quando a gente chega no espaço que fala, tem pessoas que dizem que é vitimização, que é mimimi, e essas pessoas que dizem isso é porque não sentem na pele, não sente na pele, não vive situações, né? Não sofre preconceito como a gente sofre. Entendeu? É isso. Obrigada, Luiz. Moata Kalu, queria que você me contasse um pouco sobre o trabalho do movimento das mulheres indígenas.
a população, o povo indígena, o povo originário convive com isso que a gente chama de causa indígena há mais de 500 anos, né? Desde que os portugueses chegaram aqui e resolveram dizer que a terra era deles. Daí criou-se essa questão indígena, né? No entanto, parece que a gente descobriu essa questão agora, recentemente, né? Virou agora que está ganhando manchetes e tal. E tem esse outro trabalho, né, dentro do movimento indígena, o movimento das mulheres indígenas, que também é antigo, e agora que a gente tem falado mais sobre ele. Eu queria que você contasse um pouco para a gente o que é o movimento das mulheres indígenas, o que ele representa dentro do movimento indígena, e quais já foram os ganhos que vocês tiveram. Bom, o movimento Mulheres do Xingu, que eu participo, né, que eu sou membro desse movimento, a gente colocou esse nome mais para destacar mesmo, né, porque ela já existia, sempre existiu dentro das aldeias, dentro dos nossos territórios. Por que a gente teve que trazer isso para fora? Né? Não tinha necessidade. Como você disse, é como se o povo assim de fora que veio e descobriram o Brasil, né? Eles nos atacam muito. Atacam porque nós queremos viver da forma, né, que hoje vivemos. Nós queremos a floresta em pé, nós queremos os nossos rios limpos. Mas a gente viu muito tempo pessoas não indígenas falarem português. Falavam, sempre trouxeram a imagem do nosso povo, e principalmente das mulheres, de uma forma muito distorcida. E a gente quis trazer com a nossa própria voz, mesmo que a gente não entende direito a língua de vocês, mesmo que a gente não vai falar direito a língua de vocês, mas a gente quis trazer, né, a fala da mulher indígena. Aquelas que não falam português vai falar na língua e a gente vai traduzir para que essa mensagem chegue naquelas pessoas que precisam chegar, né? Por que essa luta? Porque muitas vezes colocaram palavras, colocaram vontades nossas, né, para o mundo de fora, como se fosse verdade, né? Pessoas nos representando, inclusive teve, né, o governo atual, por exemplo, usou uma parente nossa, né, levando falas que não nos representam. Quando a gente viu coisas sendo levado para fora, né, e sendo transmitida de uma forma errada, a gente falou, peraí, a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo, a gente precisa falar, né? Porque a gente que sabe a nossa realidade, é a gente que está aqui dentro das nossas aldeias, é a gente que, né, que decide como que nós vamos viver e o que nós queremos da cultura de fora aqui dentro das nossas aldeias. Então, o movimento Mulheres do Xingu, ela é formada por lideranças femininas das 16 etnias do território indígena do Xingu, né? Por quê? Porque nós somos várias, né? Por exemplo, não existe dentro de um povo uma mulher mais que a outra, né? Existe várias mulheres indígenas, lideranças femininas, que elas se respeitam da mesma forma, elas se olham, né, na horizontal. Não existe isso como existe no mundo de fora. Então, a gente mesmo quis trazer isso para ser mostrado, né, para ser levado, e também dizer, né, mostrar para o mundo de fora que o modelo que nós vivemos precisa ser compartilhado, para que também outras pessoas possam aprender a compartilhar as coisas. Né? Na nossa cultura não existe tranquilo.
Então, nós queremos isso também para o mundo, nós queremos levar isso para o mundo. Então, a gente se ocupou para falar por nós mesmos. Vou pedir para vocês duas, cada uma, contar sobre uma coisa específica do trabalho de vocês. Daí eu só vou pedir cuidado com o tempo, porque quero que as duas falem e eu vou calcular aqui. Batata Colô, vou aproveitar a sua fala para já perguntar sobre a Casa das Mulheres, né? Eu queria que você contasse de maneira resumida, se possível, mas contar como é que foi a ideia da construção dessa casa, por que vocês queriam tanto que ela existisse, né? Como é que era essa relação com a Casa dos Homens e quais foram os desafios aí, né? A casa foi demolida para depois ser construída de novo. Como foi isso? Na cultura auto-xinguana, de onde eu venho, existe a Casa dos Homens dentro do centro da aldeia, né? Ela foi feita para os homens. Dentro dessa casa existe uma flauta chamada jacuí. Ela é guardada dentro dessa casa. As mulheres não podem entrar, né? E a gente sempre teve, né? Na nossa cultura sempre teve essa união das mulheres, sempre teve essa troca. Só que isso sempre aconteceu nos quintais, sempre aconteceu quando as mulheres se reuniam, a gente se reunia do lado de fora, né? As auto-xinguanas, por exemplo, elas se reúnem do lado de fora da casa dos homens. Tem uma casa disponível, mas a gente se reúne do lado de fora com os nossos filhos no colo, né? Tipo, no sol na nossa cabeça. E por que a gente não poderia usar aquela casa? Né? Então, a gente trouxe essa ideia mais, assim, surgiu da minha irmã, da minha terra, e a gente queria um espaço, né, um centro de saberes né, das mulheres, onde a gente poderia receber os nossos filhos, os nossos irmãos, um centro, né, onde todo mundo pudesse entrar sem precisar ficar com medo. Então, foi muito isso, a casa. A primeira casa não foi um sucesso, trouxe muita confusão dentro do nosso povo, né? Infelizmente, ela foi vista como algo que mudaria a cultura, talvez, né? As pessoas não entenderam isso. A segunda casa também, né? Eu procuro não falar, não guardar tudo o que aconteceu, sabe? Mas também a gente tiveram que demolir a casa, então as duas casas não foi inaugurada. E agora, né, durante a pandemia, a gente fez através da Atix Mulher, né, que é um departamento de mulheres dentro da Associação Terra Indígena Xingu, a gente conseguiu, através desse departamento, um apoio financeiro, que veio de fora ainda, de outros países, apoiando a construção dessa primeira casa, que foi no dia 8, né, no leste Xingu, e que foi um sonho, assim, mesmo que não foi dentro da minha aldeia que construiu, mas a gente que construiu e está lá, é um sonho realizado. E o mais incrível, a conquista disso tudo, porque quando foi dada a ideia de construir lá, os homens falaram, vocês podem construir do lado da nossa casa. Né? Essa conquista, né, o reconhecimento dos homens, de ver que a luta das mulheres, né, o que as mulheres estavam querendo não era, né, competir, não era, né, mudar a cultura, e sim fortalecer a cultura. E ver aquele reconhecimento, ver aquele apoio, os homens falando que sim, e que poderia construir do lado da casa deles, né, acho que não tem preço isso, né? Eu chorei o dia inteiro, assim, mas foi de felicidade, porque é um sonho realizado, né? E agora a gente está terminando de construir o segundo espaço, e a gente vai inaugurar também, agora em dezembro, a segunda casa,
que vai ser no Paulo Leonardo, né? É uma casa diferente, não é igual à que a gente construiu dentro da aldeia, dentro da casa, dentro, assim, do lado da Casa dos Homens, mas um espaço mais como se fosse um auditório para o encontro nosso que a gente vai fazer agora e que também vai servir para receber vários outros encontros, não só das mulheres, porque o objetivo é esse, ocupar os mesmos espaços que os homens, né, onde possamos discutir, onde possamos defender os nossos direitos indígenas, né, garantir um futuro melhor para os nossos filhos. E um futuro melhor para os nossos filhos é ar limpo para eles respirarem, água limpa para eles beberem, a nossa floresta em pé, né, para que a gente possa continuar vivendo a nossa cultura do jeito que ela foi dada para a gente. Muito bom. Parabéns pela construção, pela inauguração da casa, das casas agora. Luísa, a Fenatrade promoveu agora, né, recentemente, o curso via WhatsApp. Eu queria que você explicasse um pouco como é que foi esse curso, para quem exatamente ele foi desenhado, né? Por que vocês escolheram fazer por WhatsApp? Bem, esse curso ele foi pensado para qualificar trabalhadoras domésticas. A gente sabe que o mercado de trabalho está cada dia mais exigente. As tarefas domésticas, qualquer pessoa pode fazer, claro, mas quando você tem algumas noções e você se qualifica, claro que você consegue, num diálogo com o empregador, conseguir um valor melhor de salário. Então, a qualificação é uma luta da Fenatrade já de muito tempo. Em 2006, teve um curso chamado TDC, Trabalho Doméstico Cidadão, e eu sou fruto desse curso. Era a elevação da escolaridade, né? As trabalhadoras que tinham da 4ª série até a 8ª série do fundamental incompleta podiam fazer esse curso. Foi um projeto piloto e foi em 7 cidades, em cada cidade tinha 30 educandas, eu fui uma das aqui em Recife, né? E a gente tinha qualificação profissional, a gente tinha noções de congelamento, né? Tivemos aulas práticas de congelamento, como cuidar de pessoas com necessidades especiais, porque a gente sempre se refere a cuidadoras de idosos, mas uma pessoa jovem, né, com a formação, com o corpo de adulto, muitas vezes também precisa de cuidados permanentes, né, cuidados especiais. Cozinha, a gente também fez cozinha básica, mas uma cozinha básica bem, como é que eu digo? Bem robusta, vamos dizer assim. E aí, teve em 2006 e teve em 2011. De lá para cá, a gente vinha tentando e não conseguia. Em 2018, a gente conseguiu um projeto com a CARE e com a Aliança Francesa de Desenvolvimento. E o projeto era exatamente isso, para qualificar trabalhadoras domésticas. Então, a gente buscou a parceria da TEMES, que é uma organização não governamental. O Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro também apoiou essa ação. E aí a gente teve parcerias com a Uniriter e com a Fiocruz. O que acontece? A gente levou mais de um ano, né, nessa negociação, e aí, quando estava tudo pronto para o curso começar, chega a pandemia. Então, não dava para fazer mais presencial. E aí, o que é que foi feito? Esse curso, porque quando ele foi elaborado, demorou, porque a gente pensou material didático, a gente pensou o lanche que as trabalhadoras, quando saíssem do trabalho e já fosse direto para a sala de aula, então elas teriam o lanche, né? E teriam também as passagens. E aí essa negociação demorou um pouco mais de um ano. Quando conseguimos fechar tudo, chegou a pandemia. Então, a gente fez mais algumas reuniões online, e aí esse curso ele foi adaptado para ser feito pelo WhatsApp. Então, foi criado grupos de WhatsApp,
E esses grupos, que a gente chama de sala virtual, tem o nome, a primeira sala teve o nome da dona Laudelina de Campos Melo, então outras dirigentes com muita história na luta foram homenageadas, né? A Nair Jane, que tem 88 anos, mora em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, a Creuza Maria Oliveira, eu sempre me dirijo a ela, eu acho que vocês já perceberam isso, porque para mim ela é uma pessoa que me inspira. A Lenira Maria de Carvalho, que fundou o Sindicato de Pernambuco e que é uma das mais antigas na luta, que faleceu agora no dia 3 de agosto, inclusive ela foi homenageada em memória pela Comissão da Mulher com o prêmio Carlota Pereira de Queiroz. Então, a gente está na luta, mas a gente não esquece as nossas companheiras que deu início a essa luta. E uma das formas de homenagear é as salas virtuais, todas têm nome de dirigentes, inclusive tem agora uma sala com o meu nome. E aí a gente qualificou, o ano passado, 400 trabalhadoras domésticas. Como foi adaptado para ser online, foi feito um acordo que a gente colocaria, né? A Temis faria a recarga do celular dessas trabalhadoras para que elas pudessem ter acesso à internet e a FENATRAD acompanharia. Então, o curso ele foi elaborado falar sobre direitos humanos, direitos trabalhistas, direito previdenciário, feminismo, racismo, sindicalismo. O módulo de sindicalismo, inclusive, quem construiu foi a FENATRAD, e eu fui aquela pessoa que gravou todos os áudios. E aí as trabalhadoras acharam muito bom, por quê? As companheiras acharam bom, porque elas fazem as atividades, né, no momento que elas têm tempo, não tem aquela sala de aula virtual existe, mas elas não são obrigadas a estar naquela sala no momento, no horário pré-determinado. Então, no momento que elas têm tempo, elas vão até lá, fazem as tarefas e tal. O ano passado, qualificamos 400. E como a gente estava vivendo uma pandemia, o recurso que estava para ser destinado ao transporte, à alimentação delas e ao material didático, ele foi transformado em cestas básicas. Então, teve companheiras que ficou numa situação muito difícil, e aí a FENATRAD fez campanha, tivemos 3 campanhas online no ano passado, né? A primeira foi Cuida de quem te cuida, deixe sua trabalhadora doméstica em casa com salário pago. Infelizmente, teve pouco mais de 2.000 adesões, né, dos empregadores, deixar a trabalhadora em casa, com salário, pagando, e que ela não precisasse estar no local de trabalho. Uns 2 meses depois, a gente teve uma outra campanha, que quem ajudou a FENATRAD, né, em parceria com a FENATRAD e a Temis, a gente fez o Cuida de quem cuida de ti. E aí foi para arrecadar recursos para cestas básicas. E já no mês de outubro, foi feita a 3ª campanha online, que foi Essenciais são os nossos direitos. Foi um contraponto que foi feito aos decretos de lockdown, porque na pandemia a gente também descobriu que a casa grande, como a gente diz, não quer abrir mão da servidão. Trabalho doméstico não é reconhecido, não é valorizado. Na hora que a gente buscou essa valorização, a gente enfrentou muitas barreiras, mas quando chegou a pandemia, teve empregador que disse, você tem que ficar aqui, você não vai para casa. Teve trabalhadora doméstica em Salvador que passou 8 meses sem ir em casa. O filho adolescente ia até o edifício, subia da área de serviço, ele não passava, ia buscar o dinheiro para pagar as contas. E a mãe no trabalho, ou seja, correndo até o risco de perder a guarda dos filhos menor de idade. Então, são absurdos que aconteceu na pandemia. E a gente teve muitos apoios de organizações não governamentais, fizemos vaquinhas online e conseguimos distribuir mais de 4.500 cestas básicas o ano passado. Esse ano, esse projeto de cestas básicas, a gente ainda continua. Aqui em Pernambuco mesmo, nós tivemos o apoio da Igreja Católica, do Fórum de Mulheres de Pernambuco, nós tivemos o apoio do SOS Corpo, do Fundo Habitat,
da FIT, que é a Federação Internacional de Trabalhadoras do Lar, né, que a FENATRAD é afiliada. Tivemos apoio também, a ONU Mulheres está, nesse momento, teve um recurso que foi passado para ser revertido em cestas básicas, para ser distribuído nos sindicatos. O ano passado, nós tivemos também a parceria com o fabricante de produtos de limpeza Veja, né? Fizemos uma live no dia 24 de abril, com a presidenta Dilma, a deputada Benedita da Silva e a Preta Rara. E a Preta Rara foi o canal que ligou o fabricante à FENATRAD. Chamaram ela para uma reunião e a proposta era para distribuir kits de material de limpeza junto com os aplicativos e a FENATRAD. A FENATRAD foi consultada e, como nós sabemos que os aplicativos é precarização para o trabalhador, seja de que categoria for, e para nós domésticas é pior ainda. Então, a gente falou desse processo e ainda bem que eles optaram, né, pela FENATRAD, então eles distribuíram muitos kits de material de limpeza em todos os sindicatos afiliados à FENATRAD e lançaram um produto cuja renda foi revertida em cartões, ticket e alimentação, né? Foram 1.000 cartões que a gente mapeou aquelas trabalhadoras que estavam desempregadas e que ainda estão, e foi passado para essas trabalhadoras, elas assinavam, a gente tirava foto para prestar conta, e aí a Veja, esse ano, entrou nessa parceria também da qualificação profissional das trabalhadoras. E essa qualificação se dá através de grupos de WhatsApp, como eu já expliquei. E aí, esse ano, tivemos mais uma grande parceria, que foi o SENAC do Rio Grande do Sul. Foi feito um módulo chamado de Cozinha Saudável, onde as trabalhadoras elas estão tendo, né, noções, lições básicas de comida vegetariana, comida vegana, explicando a diferença da comida vegetariana para a comida vegana, aquela comida saudável. Então, foi assim, foi e está sendo muito importante, né? Porque mesmo com a pandemia, teve aquela questão, a gente vai cruzar os braços e vai deixar que a categoria que a gente representa fique nesse sofrimento, não. Os nossos passos vêm de hoje. Eu queria só falar um pouquinho, só que não é bem o assunto que compete à FENATRAD, mas que me incomodou, que é essa questão o descobrimento do Brasil. O Brasil, ele não foi descoberto, ele foi invadido, né? E o povo, os verdadeiros donos desse país, hoje não tem direito nem a viver, né? Porque a gente todo dia ouve e assiste vídeos postados na internet com o massacre que o povo indígena está sofrendo, os verdadeiros donos do país. E quanto ao povo negro, nós não somos escravos. Os nossos antepassados no continente africano eram reis, rainhas, príncipes, princesas, e foram capturados, traficados para aqui gerar a riqueza do povo europeu que ocupou o Brasil. Então, eu acho que os livros de história, sabe, tinha que dar uma reformulada para contar a história com algum fato mais próximo da realidade. Obrigada. Luísa, obrigada, eu que agradeço, até porque se ficou esse ruído, eu estava fazendo uma ironia com o descobrimento do Brasil. Lógico que o Brasil não foi descoberto, né? Os indígenas estavam aqui há milhares de anos, são os povos originários, os verdadeiros donos dessa terra. Todo o meu respeito a você. É muito irônico, né? Pensar que... Porque eu lembro muito do Krenak dizendo isso, né? Ele fala isso, que... vocês estão falando, estão com medo que a humanidade desapareça por aquecimento global e tal. O nosso povo está sendo dizimado há 500 anos. Está lidando com a possibilidade de ser dizimado mesmo há 500 anos. Então, era disso que eu estava falando. E também, quanto aos povos africanos, os afrodescendentes, de forma alguma a gente tem que... A cada dia mais eu
descubro pessoalmente, eu acho que todo mundo deveria ter essa oportunidade de descobrir a grandeza e a diversidade do povo africano, né? Os vários povos africanos, sim, né? Saber o drama todo, a grande tragédia que vocês terem sido capturados, né? Arrancados da própria origem para trazer para cá, acabaram perdendo essa origem, né? Quantas pessoas não dizem que isso é uma coisa que me dói muito toda vez que eu escuto dizer e que eu penso, né? Que quantos brasileiros, né, dizem, fui para a Europa conhecer o lugar onde nasceu meu avô, fui para não sei onde, quanto os afrodescendentes muitas vezes não têm a menor ideia de onde vieram, porque simplesmente esse trecho, esse pedaço enorme, importantíssimo da sua ancestralidade foi apagado, né? Foi roubado. Então, agradeço a sua fala, porque acho importante a gente frisar isso. Não pode ficar ruído nenhum quanto a isso aqui nessas nossas conversas. Isso. Eu quero aproveitar e cumprimentar o Atatakalu, né, pela luta que ela tem, né, junto ao povo, acho que é do Xingu. Desculpa, eu sou meio ruim de guardar nomes e tal, mas eu tenho todo o respeito por você, né, li um pouco sobre você e tenho todo o respeito pela sua luta. Parabéns. Tudo bem, obrigada, muito obrigada pela fala de vocês duas, por vocês estarem aqui. A gente precisa encerrar. Eu queria avisar quem está assistindo a gente que essa live, assim como as outras que aconteceram até agora com as finalistas das outras categorias, estão gravadas aqui no YouTube de Universa. No site do prêmio, que tem endereço aqui embaixo, tem todo o conteúdo sobre todas as finalistas e também está aberta ainda a votação para o público em geral. É muito importante que todo mundo vote. Votar é super fácil, é só escolher a sua preferida ali na categoria, que tem sempre uma categoria em destaque, escolhe a favorita e daí o aplicativo passa para a próxima página, que é a próxima categoria, e assim vai. Se ficar muito em dúvida, tem mais de uma finalista, pode voltar mais vezes, não tem problema. E o resultado final, então, vai ser divulgado no dia 23, no evento que vai ser transmitido online. Já sei que tem muita gente ansiosa pela revelação do resultado. Não é, Luísa? Eu acho que desculpa, Juliana, mas eu acho que qualquer uma de nós três que ganhar esse prêmio, sim, né, que for a primeira colocada, está sendo feita a justiça, porque a Selma também, eu li um pouco sobre a Selma e ela tem uma história belíssima também. Então, eu acho que realmente as três indicadas, desculpe a falta de modéstia, mas eu acho que as três indicadas realmente foram indicadas porque trabalha, porque luta contra as injustiças, né? Então é isso. E eu torço pela companheira que está aqui comigo hoje, a Atatakalu. Eu escrevi aqui para não errar o nome dela. Obrigada, boa noite. Um beijo grande para vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite.